Eu quero refletir hoje e no próximo domingo, os últimos 2 domingos do ano, fazendo aí uma retrospectiva e perguntando a você como é que foi o seu ano de 2018. E eu posso ter certeza que é muito improvável aqui que alguém diga assim, olha, foi um ano perfeito, foi um ano sem percalços, não tivemos lutas. Porque faz parte da nossa vida, ao longo do ano termos altos e baixos. Mas a minha pergunta hoje aqui é um balanço da sua vida, como é que foi 2018 e mais ainda, a minha proposta é perguntar a você qual é o critério que você utiliza nesse balanço para dizer se seu ano foi bom ou ruim. Qual é o critério que você usa? Você olha aí agora, olhando quase 365 dias para trás, porque nós estamos no finalzinho do ano, como é que você avalia? Qual é o critério para você dizer assim, foi um bom ano, foi um ótimo ano ou não foi um bom ano? E eu quero hoje propor para você uma palavra, que é a palavra que eu chamo, palavra perspectiva. Porque é o que Romanos 8, 28 a 30 nos fala, sobre ter uma perspectiva de Deus, bíblica, para avaliar o nosso tempo. E eu vou ler para você então Romanos 8, 28 a 30. Lemos o seguinte: sabemos que todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Perspectiva é uma palavra que você conhece, porque é um ramo da geometria. Perspectiva, principalmente na área da geometria projetiva, essa palavra, esse conceito é aplicado em várias áreas. Arquitetura, na arte, na fotografia, no design, na engenharia, que significa o seguinte, é a representação dos objetos em seus tamanhos e posições corretas, para que o ser humano ao olhar possa ter a visão, como nós falamos, de perspectiva. Eu me recordo, queridos, eu quando estudava, resolveram, quando eu fazia o ensino, hoje é chamado aí do primeiro ciclo até a 8ª série, hoje tem o 9º ano, eles resolveram dar desenho mecânico na escola que eu estudava. Desenho mecânico para um camarada que queria ser pastor. Meus irmãos todos fizeram Senai. Então, são formados nessa área. E eu, na antiga 8ª série, resolveram, Jairo, dar desenho mecânico. Ok. E quando mandava desenhar uma peça em perspectiva? O que um pastor fazia? Um seminarista? Como que vai fazer? Não entende. Eles me davam, desenha aqui. Ou quando davam um desenho para mim, falavam assim, analisa aí de que perspectiva está essa peça. Gente, eu só me salvei nessa matéria porque meus colegas do Senai me ajudavam. Porque eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Entendeu? De perspectiva. Mas a perspectiva que dá uma ideia é exata. Entendeu? É uma visão correta. E a perspectiva, essa palavra, então, passou a ser usada em várias outras áreas também, além das áreas técnicas da arte, da fotografia, da arquitetura, do design, da pintura, da engenharia, para se referir ao fato de que perspectiva é o modo como você analisa determinada situação. Nós falamos no final do ano de retrospectiva. Você voltar o seu olhar e dizer como é que eu analiso. Perspectiva é um ponto de vista sobre uma situação específica. Perspectiva é o modo como você analisa determinada situação. E eu gosto da definição de perspectiva, que é a afirmação que diz que é você conseguir ver ao longe aquilo que os olhos alcançam, o panorama. Então, minha palavra hoje para você é a seguinte: qual é a sua perspectiva? Como que você avalia, qual é a sua visão mais ampla da sua vida em 2018? E eu uso a palavra perspectiva porque a perspectiva faz com que você veja simplesmente mais do que um mero ponto. Você vê
mais amplamente. Essa é a ideia de perspectiva. Talvez você olhe para 2018, se você se concentrar num ponto de algo que aconteceu na sua vida, você fala assim, 2018 não foi um bom ano. Mas você fala assim, dá para você abrir um pouquinho? Dá para abrir o ângulo? Dá para você ver mais amplamente? Tirar o seu olho daquele ponto? Dá para você dar uma olhada de maneira mais panorâmica? Porque aí as coisas mudam. Você sabe disso. Se você se concentrar num ponto, talvez aquele ponto não seja o positivo. E Romanos 8 é um convite para que nós olhemos a nossa vida da perspectiva de Deus. E o versículo 28 em especial é um versículo muito conhecido por nós. Olha o que diz o texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é uma proposta, não só o verso 28, mas 29 e 30, para olhar a vida de uma nova perspectiva. Pense nessa primeira expressão que Paulo usa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outra tradução diz: Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente. Outra tradução diz: sabemos que todas as coisas cooperam. Outra tradução diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntas. Então, Romanos 8, 28 falam de perspectiva. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas trabalham juntas, ou, nessa tradução que eu uso, que é a Nova Versão Internacional, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse é um dos textos, Romanos 8, 28, mais conhecidos. Mais conhecidos porque é uma das promessas que traz conforto para o nosso coração. Se a gente tiver certeza de que Deus está no controle de tudo, nós aprenderemos a viver a vida de uma outra perspectiva. Então, esse versículo tem sido assim usado pelos cristãos ao longo dos séculos. Porque a gente olha para a nossa vida em bons e maus tempos, crendo piamente que Deus faz com que todas as coisas, que Deus age em todas as coisas para o bem. E se nós tivermos plena certeza disso, a nossa análise de 2018 será correta e a nossa perspectiva para 2019 será fantástica. Dr. Russell Shedd, os mais antigos vão entender o que eu vou falar agora, ele diz que Romanos 28 é o biotônico fontoura dos cristãos. E que era um fortificante, guarde aí. Quer dizer, é o Red Bull. É o Red Bull dos cristãos. Tá? Mais como quiser. Então, quem crê em Romanos 28 tem um Red Bull. Vai voar. Quando era garoto, mas era o biotônico fontoura. Quem tomou beijando fontoura? Tem mais de 30 anos de idade. Entendeu? Alguns têm muito mais. Entendeu? É isso. Fontoura era o que tinha hoje, é Red Bull e tudo mais. Você tomava, era horrível, não era? Mas diziam que era bom. Era bom. Tá? Vai na internet lá e você vê algum videozinho da época. Mas às vezes é o seguinte, quando você olha Romanos 8, 28, nos momentos difíceis da sua vida, você sabe que Deus está no controle e que você vai conseguir passar por aquela situação. Romanos 28. Essa é uma mensagem crucial para a nossa vida que nós queremos aprender hoje. Eu quero simplesmente olhar para cada parte desse texto e fazer algumas afirmações. Primeiro, o texto diz, primeira verdade, o que nós sabemos? Aliás, há muitas coisas que nós não sabemos. Nós nem sabemos porque algumas coisas nos acontecem. Mas nós sabemos uma verdade. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa é a primeira verdade. Nós sabemos que Deus age. O plano de Deus para a nossa vida, dentro do texto, envolve tudo o que nos acontece. Todos nós terminamos o ano perguntando assim, por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse na minha vida em 2018? Você está com essa pergunta aí? Por que será que eu passei por isso? Por que Deus permitiu? Ou por que será que está acabando o ano eu ainda estou passando por isso? Nós talvez não saibamos explicar isso, mas nós sabemos que Deus está agindo mesmo nessa situação. Que isso que te acontece hoje está cooperando, Deus está usando isso, vai contribuir juntamente para o bem, vai trabalhar junto. O segredo aqui, queridos,
é você lembrar que nada fica fora do plano de Deus, nada fica fora. Todas as coisas, diz o texto, cooperam bem. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Se você talvez isolar uma situação, você vai ficar frustrado. É a situação porque não foi boa. Nem tudo que nos acontece é bom. Tem coisas que nos acontecem que não são boas. Mas nós sabemos que vivemos num mundo caído, um mundo imperfeito, e que Deus também permite, e que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Acontece, queridos. Mas a expressão-chave aqui, Deus age em todas as coisas, ou na outra tradução, todas as coisas juntas. Deus faz com que todas as coisas juntas, não isoladas, contribuam para o cumprimento do seu propósito para a nossa vida. É reconfortante saber, queridos, que Deus está no controle dos bons e maus momentos da nossa vida. Que nenhuma situação difícil na sua vida em 2018 pegou Deus de surpresa. Ele já sabia, e Ele permitiu, e Ele preparou, e Ele usou isso com um propósito. Deus vai dirigir os ventos de tempestades da nossa vida, porque a tempestade nos pega, mas Ele vai permitir que a tempestade, aqueles ventos da tempestade, nos levem do ponto A para o ponto B, de onde estamos para onde Ele quer. A tempestade parece que vai nos deixar à deriva, mas a tempestade Deus está presente e nos leva onde Ele realmente deseja. Os ventos da nossa vida em 2018, em alguns momentos, podem ter sido fortes, mas eu tenho certeza que tinha e tem um plano mestre por trás disso. Deus, então, primeira verdade, age em todas as coisas. Segunda verdade reconfortante, Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. Volto a dizer, nem tudo que aconteceu na sua vida esse ano foram coisas boas. Não foram coisas boas. Eu espero que tenha sido a maioria. Mas e aquilo que não foi bom na minha vida? E aquilo que eu fui vítima de alguma situação? E aquilo que foi resultado de um erro de decisão da minha parte? Está fora do plano de Deus? Não. Deus permitiu e diz a Bíblia, Deus age em todas as coisas para o bem. Eu amo a tradução que diz assim, Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem. Deus transforma. Como é que eu sei que mesmo o mal que me aflige ou me atinge, Deus usa para o bem? Quem aqui conhece a história de José? José é conhecido como José do Egito. 1/3 do livro do Gênesis é usado para esse personagem. Então, filho de Jacó. Capítulos 37 a 50 de Gênesis, 1/3 do livro, portanto, quase 1/3, dedicado para contar a história desse jovem que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, chegou no Egito, lá serviu como escravo, lá sofreu inúmeros reveses na sua vida, lá ele foi traído, lá ele foi enganado, lá ele foi tentado, lá ele foi desapontado, lá ele foi aprisionado, lá ele foi abandonado, mas diz a Bíblia que no meio da sua vida, já adulto, ele é colocado na posição de segundo homem mais importante no Egito. Então lá estava ele, abaixo apenas do imperador de Faraó. Esse homem, durante cerca de 20 anos, enfrentou altos e baixos em sua vida. Ele foi vendido ali para o Egito com cerca de 17 anos de idade. Então, por volta dos 37 a 40 anos, ele chegou ao topo lá da hierarquia egípcia, mas ele viveu essa vida. Agora, o que José mais nos ensina é ver a vida da perspectiva certa. Vamos lá, imaginar. Ele não passou um ano ruim. José passou alguns anos de muita dificuldade. Como disse a você, ele chegou vendido pelos irmãos, vendido como escravo, mas ele cresceu na casa de Potifar. Quando ele achou que ele estava bem, ele era um jovem. A mulher de Potifar, de maneira ardilosa,
tenta levá-lo para a cama, tenta ter relações com ele, e ele se nega, ela mente, o marido dela não acredita em José, acredita nela, ele é enviado para a prisão. Na prisão ele prospera, mas na prisão ele interpreta sonhos, mas ele pede ajuda, e um dos que teve o sonho interpretado, não lembra-se dele, e ele vai vivendo um revés em sua vida. Mas a Bíblia diz que, algumas vezes, ele fala como é que ele não se tornou uma pessoa amargurada, como ele não se tornou uma pessoa decepcionada com Deus. Capítulo 45, verso 8, quando ele tem o primeiro encontro com seus irmãos, ou na verdade, quando ele tem um encontro com seus irmãos, em que ele se revela aos seus irmãos, em Gênesis 45, 8, ele fala para os seus irmãos o seguinte, agora que eles sabem quem é José, que ele é José. Assim, diz ele, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Minha pergunta é, humanamente falando, quem mandou José para o Egito? Não foi Deus, humanamente falando. Ele foi fruto da traição de seus irmãos. Ele parou lá no Egito, ele chegou no Egito por causa da traição de seus irmãos que o venderam para uma caravana de ismaelitas. Mas ele analisa a sua vida de maneira retrospectiva e fala assim, olha, não foram vocês que me enviaram para cá, senão Deus. O que José cria é na doutrina que nós falamos hoje da soberania de Deus, que nada foge ao controle de Deus. O que José cria é uma outra doutrina da providência de Deus, que Deus usa tudo para o nosso bem. Então, nesse último capítulo, ele não está dizendo que seus irmãos não têm culpa, mas ele está dizendo assim, no final das contas, quem dirige a minha vida é Deus. E se eu parei no Egito, é porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, eu não estaria aqui. Mas o versículo-chave dessa verdade do bem é Gênesis 50, 20, que é um versículo extraordinário. Ele fala para os seus irmãos, agora já os seus irmãos estão no Egito, ele manda trazer o seu pai para que eles vivessem ali também, o seu pai e os seus irmãos, e ele fala assim, vou cuidar de vocês. Vocês, verso 20 do capítulo 5, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que ele está dizendo? Eu não tiro a responsabilidade de vocês. O que vocês fizeram a mim não foi o bem. Mas eu quero dizer que Deus, que não perde o controle de nada, transformou esse mal que vocês fizeram em bem. Porque eu estou aqui hoje. Não apenas pude ser bênção para os egípcios, os livrando da fome, como vou ser bênção para vocês também, que morreriam de fome lá em Canaã. Deus tornou em bem. O que ele diz aos seus irmãos tem uma importância espiritual tremenda. Durante os anos em que José ficou entre altos e baixos, ele se apegou a essa verdade. Deus está no controle. Deus está cuidando de mim. Deus tem um propósito. Não há mal que possa prevalecer na minha vida. Deus vai transformar em bem. Como você lê a sua história? Como é que você avalia os acontecimentos da sua vida em 2018? Os bons e os maus. A principal lição que nós aprendemos com José é: veja a vida da perspectiva de Deus. Ele não se tornou amargurado, vingativo, nem pessimista, nem deprimido, porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Deus estava cuidando, e a soberania de Deus é inquebrável, ninguém pode negar. Então lembre-se disso, em 2018, não importa muito o que aconteceu, saiba que Deus esteve no controle e vai estar no controle em 2019, levando para o bem. Mas ele fala o seguinte: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Queridos, há uma condição. Tem pessoas que vivem por conta própria. Tem pessoas que não amam a Deus. Tem pessoas que ainda não renderam as suas vidas ao senhorio de Cristo.
eu não posso dizer para essas pessoas que rejeitam a Deus, que Deus faz com que tudo contribua para o seu bem. Embora eu creia que Deus também tem um plano para essas vidas e muitas vezes conduz-as para o encontro com Ele. Mas as pessoas vão vivendo do seu jeito. Agora, nós que já recebemos a Jesus como Salvador, mas não apenas isso, que tendo recebido a Jesus como Salvador, vivemos agora em obediência à sua vontade, podemos ter certeza que essa promessa é para nós. Se você já é um servo de Cristo, mas não apenas isso, se você procura colocar a sua vida e viver em obediência aos mandamentos do Senhor, eu digo a você que essa verdade é para a sua vida. Deus faz com que tudo haja para o seu bem. Muitas vezes, nós saímos debaixo da proteção de Deus e o que nos acontece é mal apenas. Mas quando eu estou sob a proteção de Deus, mesmo os reveses da minha vida, Deus transforma em bem. Então, o desafio para você é o seguinte: decida amar e obedecer a Deus de todo o seu coração, por toda a sua vida, em especial em 2019, dizendo: Senhor, eu vou amar e obedecer ao Senhor, porque eu quero ser beneficiário dessa bênção, que o Senhor vai controlar cada detalhe da minha vida. E ele diz no verso 29, não apenas isso, para o bem, ele fala assim: porque os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e ele fala, para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, nós cremos na doutrina da eleição, que Deus nos chamou. É muito interessante que nós cremos o seguinte, que nós escolhemos a Deus, mas nós escolhemos a Deus e a Jesus Cristo porque na eternidade passada, Deus já nos escolheu. Deus nos escolheu. Então, quando você aceitou Jesus, você só respondeu a um chamado, a uma predestinação, a uma eleição que foi feita na eternidade passada. Mas o texto é maravilhoso dizendo o seguinte, que Deus, a todo aquele que é salvo, primeiro diz a Bíblia, Ele conheceu, ou seja, fomos eleitos e amados antes da fundação do mundo. Isso para nós é uma segurança. Sabe por quê? Porque se a nossa salvação dependesse de uma escolha só nossa, nós mudamos tanto de ideia, né? Hoje a gente escolhe, sabe que história do bem me quer, mal me quer? Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Mas saber que foi Deus que me escolheu e Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia. Ele te ama, escreveu o seu nome no livro da vida e é por toda a eternidade. Ele te conheceu de antemão, predestinou, isso é, escolheu antes de você escolher a Ele. Ele te chamou, despertou para que você aceitasse Jesus como Salvador, e você fez isso, e Ele te justificou, declarou inocente e agora justo aos olhos de Deus, e mais ainda, tem um final, Ele glorificou, quando nós vamos participar da sua glória eterna. Ele fala, Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero terminar falando aqui, qual é esse propósito? A gente às vezes lê e fala assim, que propósito? Ele fala, o propósito de Deus, ele fala aqui no verso 29, para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida? A gente pensa assim, olha, o ano é bom, se você mais assim, o meu ano é bom se aquele ano eu só tiver coisas boas, se eu tiver bastante conforto, realizar bastante os meus sonhos. Não é esse o critério de Deus. O critério é o seguinte, qual é o propósito de Deus? Me tornar mais parecido com Jesus Cristo. Então, sabe a pergunta que tem que fazer agora, ao final de 2018? Em 2018, nas várias situações que eu enfrentei, os bons e maus tempos, tempos de bonança e tempo de tempestade, todos eles contribuíram para que eu chegasse ao final de 2018 mais parecido com Jesus Cristo. Se isso aconteceu, o ano foi bom. O ano foi bom.
o bom propósito de Deus, o plano de Deus é que na minha vida, ao longo do ano, a cada dia, Ele possa trabalhar as inúmeras situações, são os recursos que Deus usa para me tornar mais parecido com Jesus. Se em 2018 as situações da sua vida te levaram mais para os braços de Jesus, se no ano 2018 você clamou mais o socorro de Jesus, se em 2018 você dependeu mais de Jesus, se em 2018 você se conheceu incapaz de resolver a sua vida, foi um ano bom. Foi um ano bom. Porque é um ano de dependência do Senhor. Ele tem um plano, me tornar mais parecido com Jesus, mais parecido com a humildade, com a bondade, com a graça de Jesus. O bem que ele fala aqui, para o bem, é uma conformidade a Cristo Jesus. Se você ama Jesus, se você realmente o serve, eu posso lhe assegurar, Deus vai usar tudo na sua vida para torná-lo mais parecido com Jesus. O problema é que a gente começa um ano com o seguinte alvo: eu quero que esse ano seja bem confortável. Eu quero que esse ano seja bem tranquilo. Eu quero que esse ano seja só um ano de prosperidade. E aí a gente termina um ano, acho que foi frustrante. Mas comece o ano de uma outra maneira que eu vou sugerir já já. Paulo fala, Colossenses 1:28, o objetivo do trabalho pastoral dele. A Jesus eu anuncio, aconselhando e ensinando a todo homem, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Palavra perfeito, palavra teleios, que significa maduro. Eu trabalho, eu anuncio, eu aconselho, eu ensino, porque o meu alvo pastoral é apresentar cada uma das minhas ovelhas como maduros em Cristo Jesus. Vou dizer a você, meu irmão, crendo nisso, nada pode entrar na vida de um cristão sem a permissão do Pai Celeste, sem que seja filtrado pelo Pai. Nada. Não foi assim com Jó? O diabo não teve que pedir permissão para ele? Olha, eu quero testar Jó. Pode testar, só não toque na sua vida. Pode testar. Nada entra na vida de um filho de Deus sem ser filtrado, sem ser autorizado pelo Pai. Você sabe disso? A gente sabe disso. O difícil é acreditar nisso quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, a gente fala assim, que maravilha de filtro. É uma bênção. Mas quando as coisas não vão bem, será que a gente crê que está na nossa vida porque o Senhor permitiu? Não significa que Deus é culpado pelos meus erros, as minhas más escolhas, não. Mas se eu for humilde com o Senhor, mesmo que eu fiz errado, Deus pode transformar em bem. Deus pode usar cada situação da nossa vida para o nosso crescimento, com o alvo, me tornar mais parecido com Jesus. Meu desafio a você, guarda essa palavra durante todo o ano. Perspectiva, que é o modo mais amplo de nós vermos as coisas. E a perspectiva de Deus, olhar a sua vida com o olhar que Deus tem. Romanos 8:28, alguém já disse? Dr. Shedd fala que é o biotônico Fontoura, é o Red Bull. Alguém disse muito bem, ouvi certa vez, que Romanos 8:28 são as lentes através das quais o novo nascido em Cristo deve olhar a vida. Romanos 8:28 são as lentes através das quais nós olhamos a nossa vida. Então você precisa olhar para a sua vida com essas lentes, que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, que é fazer você mais parecido com Cristo. Nossa certeza é a seguinte: nossa vida não é obra do destino, do acaso, a nossa história pertence a Deus, Ele age por meio de tudo. Nós cometemos erros, Deus, na verdade, até conserta os nossos erros, e Deus age incessantemente, energicamente, propositalmente em favor dos crentes. Deus está no controle e quer que nós olhemos dessa maneira a nossa vida. O texto hoje nos ensinou o seguinte: o que Deus faz? Deus age em todas as situações. Com que objetivo? O nosso bem. Para quem Ele age? Para aqueles que o amam.
Com que propósito? Me tornar mais parecido com Jesus. Então, algumas perguntas para nós fazermos nesse ano é o seguinte: em 2018, eu me tornei mais parecido com Jesus? E uma oração a fazer: Senhor, em 2019, continue sendo soberano na minha vida, dirigindo cada detalhe, controlando cada situação, transformando inclusive o mal em bem. Em 2019, me torne mais parecido com Jesus. Que Deus possa nos abençoar, para que em 2019, o controle de Deus, o cuidado de Deus para o nosso bem, nos torne mais parecido com Cristo Jesus. Não adianta perguntar, falar assim, em 2018 eu terminei o ano mais rico, mais saudável, mais magro. Ok, valeu a pena, que bom. Mas o objetivo primordial do Senhor é que em 2019 você esteja mais parecido com Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora. Deus de amor, eu quero te louvar porque o Senhor age por meio de todas as coisas, com um propósito principal de nos tornarmos parecidos com Jesus ou mais parecidos com Jesus. Eu quero te louvar porque em 2018, o Senhor atuou profundamente na vida da nossa igreja e dos membros dela. Eu quero te louvar por isso. E eu quero te pedir que 2019 seja um ano em que o Senhor atue profundamente, com plena liberdade, com soberania, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Nós queremos te louvar pelos bons e maus momentos que enfrentamos este ano. Mas nós te louvamos por isso, porque em todo momento nós sentimos a tua mão conosco. Obrigado porque nós aprendemos com os nossos erros. Obrigado porque o Senhor transformou males que nos aconteceram em bem. E continue a fazer isso em 2019. Que seja um grande ano, um ano em que o Senhor seja mais glorificado por meio da nossa vida. Porque para isso nós fomos criados. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém.